Seu nome era Ana Maria Taide, dona de casa, mãe de 7 filhos, de uma extração social simples, que Deus escolheu para revelar coisas simplesmente magníficas, algumas assustadoras outras. Ela fala de um castigo que está para vir sobre nós por causa dos pecados do mundo, por causa dos pecados do clero, castigo sobre Roma, mas depois o triunfo da Santa Igreja. Vamos juntos conversar sobre isso para nos prepararmos para esses dias. Mais uma coisa sensacionalista, apocalíptica. Não, é uma coisa séria, uma fonte confiável, né? Uma pessoa cuja vida e cujos escritos foram esquadrinhados pela Santa Igreja, ela foi beatificada pela Santa Igreja, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Ela vivia em Roma mesmo. Ela vivia em Roma e casou-se com uma outra pessoa com um senhor que era empregado de uma casa de nobres. Eles eram de extração simples, casaram-se e era uma excelente, exemplar dona de casa. Ela foi mãe de 7 filhos, 3 dos quais faleceram ainda muito novinhos, na primeira infância ainda. E ela, a partir de um determinado momento, começou a receber revelações de Deus Nosso Senhor que estavam muito além do conhecimento que ela tinha. Era coisa sobre as dinastias das casas reais, sobre os governos que cairiam, sobre os castigos que viriam, sobre os pecados, coisas que ela por si não tinha condições de saber. E às vezes as profecias dela eram tão precisas que quando ela fazia uma outra profecia dizendo uma data, né, as pessoas ficavam super assustadas. Um dia nós vamos até falar sobre isso. Ela fala a respeito de um papa que deve morrer no dia 26 de dezembro. E até hoje não houve nenhum papa na história que tenha morrido nesse dia. São coisas assim muito misteriosas. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o castigo que está para vir sobre Roma, sobre o mundo, em boa medida por causa do pecado do mau clero. Vamos direto ao nosso assunto. Então, em numerosas ocasiões, Deus desvendou a dor que lhe produzia em Deus a decadência moral e disciplinar do clero. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para um excelente blog de um grande amigo meu, sou Luiz de For, um blog sobre as aparições de La Salette, e que tem esses textos, né? Vocês podem ver ali as fontes, como é uma coisa séria, vocês podem ver o vídeo sobre o corpo de Beata Ana Maria Taide, que está incorrupto, está intacto até hoje, né? Mas então vamos aqui. Nosso Senhor então diz para ela: todos os sacerdotes deviam andar de batina. Considera-se com muita superficialidade o que quer dizer sacerdote. Se eles levassem em consideração o que na realidade é um sacerdote, o que quer dizer sacerdote, eles viveriam como anjos e não como animais. Se não fosse de uma santa beatificada pela igreja, com os escritos aprovados pela igreja, eu não teria coragem de dizer isso num vídeo. Mas está aqui. Olha, minha filha, veja como eles andavam antigamente, contempla-os, observa-os. Assim eu andava com todos os meus apóstolos e discípulos. Olha um pouco agora de que maneira se conduzem em meio ao mundo. Infelizmente, essa é a experiência de muitos de nós, e nós devemos sempre tratar isso com muito respeito, mas sem fechar os olhos. Aqueles que deveriam dar o bom exemplo estão dando, muitas vezes, um mau exemplo. Graças a Deus, não são todos, mas são muitos. E muita gente está perdendo a fé por causa disso. Não justifica, não é? Porque a nossa fé não é creio no Padre da paróquia Todo-Poderoso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a quem o padre deve servir, mas é um escândalo para muitas almas. Sacerdotes, prelados, bispos e cardeais, os abusos são grandes, mas hão de acabar logo. Isso que é uma coisa muito importante de nós considerarmos. Está para vir um castigo muito grande, mas muito grande. Nós vamos ver aqui alguns detalhes ainda hoje. Mas há de acabar. Né? Isso, Nosso Senhor vai pôr um termo, vai castigar quem não se emendar, mas vai trazer o triunfo da Santa Igreja. Portanto, não é o fim do mundo agora, vai ter o triunfo da Santa Igreja. Essa decadência na classe sagrada aconteceu por contaminação
da decadência geral dos costumes que infeccionava toda a sociedade e naturalmente entrava por osmose nos ambientes eclesiásticos, comenta o senhor Luiz de Foro. Agora, ele cita então uma outra revelação, ela tinha quase que permanentemente a revelação que vinha através de um disco místico, né, que ela via os acontecimentos, e em 31 de agosto de 1816, é interessante que são profecias, ela vai falando algo do que estava acontecendo em Roma naquele momento, mas fala sobretudo deste momento que nós estamos para viver agora. Então isso ela falou em 31 de agosto de 1816. Ó Roma, Roma, habitantes iníquos, que desconheceis o bem que eu vos fiz, vou tomando nota de vossa incorrespondência. Mas, é interessante, né? Nosso Senhor vai tomando nota das incorrespondências. Mas, quando meu Pai der a ordem, tudo acabará. Tomar nota, evidentemente, que é uma metáfora, porque Nosso Senhor sabe de tudo. Sabei que agora as almas chovem como neve no inferno. Chorem e chorem todos amargamente, porque Roma não pode mais ser chamada de santa. Eu aqui não vou fazer comentário, todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Mas o interessante é que isso vai ser restaurado, isso vai acabar, Roma vai voltar a ser o grande bom exemplo para o mundo inteiro. Mas enfim, no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Aqueles que ainda não estão inscritos, né, quiserem se inscrever para receber esse vídeo, fique à vontade. Contudo, os homens vivem como animais e não procuram senão comodidades e prazeres e satisfazer plenamente a sua iniquidade. Eu cobrarei vingança sobre eles e deveria aniquilá-los por causa de seus pecados. Veja como o nosso Senhor é firme. Deus é bom, mas não é bobo. Eu já ouvi muito dizer isso. Ele é misericórdia, mas também é justiça. Contudo, eu sou Pai amoroso e fico aguardando. Por isso que demora tanto, né, para chegar a esse castigo, apesar da quantidade de pecados, porque Deus, Nossa Senhora, é amorosa, fica aguardando. Mas, quando o tempo estiver esgotado, não haverá mais remédio, virá o castigo. Com teus próprios olhos verás um dia aquelas almas que são premiadas nesta terra. Às vezes a gente olha para os pecadores cheios de riqueza e eles têm tudo. São como que premiados nessa terra. Mas, pela sua soberba, vão para o inferno. Então, Nosso Senhor disse que ia mostrar para a beata Ana Maria Taide o inferno. Quero fazer-te ver este lugar. Então, sim, minha filha, terás medo. Pedirás piedade e misericórdia para eles, mas não haverá piedade para muitos, porque hão de penar para sempre. Uma vez no inferno, não sai mais. Sim, verás como serão atormentados pelos diabos na proporção de seus pecados. Mas o que mais me atormenta e mais me causa pena é eu ser de tal maneira mal recompensado por meus ministros. E aqueles que devem dar o bom exemplo cometem mais pecados que os leigos. Isso não é para desculpar os nossos pecados de leigos, não. Né? Mas isso, inclusive, gente, isso nos mostra o seguinte, a importância que é o trabalho de leigos, enquanto uma boa parte do clero não cumpre sua missão. Essa, aliás, uma das motivações de nós termos criado esse canal. Temos já vários voluntários, né, dando todo o seu tempo livre para isso. E você também pode fazer parte desse apostolado. Uma espécie de complementação daquilo, que, em parte, né, daquilo que uma parte do clero já não faz mais. Fazer esse apostolado, né, atrair a ação dos anjos, expulsar a influência do demônio no dia a dia. Você pode saber como fazer isso, como fazer a sua parte para fazer possível os voluntários fazerem esse trabalho. Eles estão aí dia a dia fazendo esse trabalho, nós aqui com os vídeos, eles distribuindo a medalha milagrosa, expandindo a mensagem de Fátima, divulgando, né, combatendo leis iníquas como as leis de aborto, né, etc. Vocês podem fazer a sua parte nisso, né, e tem muitos benefícios, tem entre 12 e 72 missas por ano, né, por aqueles que fazem parte do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. Então, faça esse pequeno sacrifício, dê uma olhadinha embaixo na descrição, no primeiro link que eu vou colocar no vídeo, veja como você também pode fazer sua parte. Mas vamos voltar aqui para a profecia, né?
Os homens são muito cruéis, não sabem distinguir o bem do mal, porque vivem segundo o seu capricho. Pobre igreja minha e pobres tempos, em mãos de quem se encontram? Em mãos de quem às vezes está a Santa Igreja? Meu Deus do céu, eu não vou nem comentar. Tocam minhas sagradas carnes, as mãos dos sacerdotes. Mas antes se sujaram com sangue humano, depois vêm comungar. Estão em comércio com mulheres, depois vêm celebrar a missa. Não vou comentar. Em festas, diversões, jogos e comilanças vão saciando bem seu corpo. E depois que estão bem satisfeitos, vão para a igreja me louvar. Olha bem, minha filha, que boa gente, e qual é o prêmio que eu posso lhe dar? Se eles fossem bons, que prêmio que eles receberiam? Um dos vídeos do nosso canal nós mostramos qual que é o céu dos pregadores. Né? Mas enfim, então Deus lhe mostrava o desfecho a que deviam conduzir os costumes que se degradavam no clero e no povo e as conjurações anticatólicas que se agigantavam em antros ocultos, comenta o senhor Luiz de Fort. Mas não, isso não ficará assim, diz Nosso Senhor em outra aparição, em outra revelação. Quem gozou e se cevou bem, chorará. E quem chorou, gozará e rirá. Ou seja, Nosso Senhor disse, quem agora faz penitência, faz apostolado, não é? Quem chora pelos pecados, quem procura viver uma vida, que é uma vida de cruz, porque ser virtuoso é duro mesmo, não é fácil. Mas quem chora agora, depois rirá, diz Nosso Senhor, hein? O castigo não veio, mas há de vir. Há de vir. Deus quer nos punir por causa de nossos pecados. Essa será a última descoberta na qual vai se separar o trigo do joio, a última antes do fim do mundo. Dizei, pois, que tudo o que foi visto até a aparição não foi nada. A terra vai tremer e o céu vai ficar ensanguentado. Tudo o que aconteceu não é nada, antes bem não é mais do que um sopro. Ah, o que vai ser esse grande castigo? Aí então sim chorarão. Isso é terrível? É, mas de outro lado tem que ser. Não é possível que o mundo fique nessa lama. Não é possível. Aí esse pessoal que está rindo agora, iniquidade, ideologia de gênero, e é imoralidade, e é drogas, e é não sei quanto, esse pessoal que ri agora nessa matéria vai chorar nesse castigo. E espero que seja para o bem deles, né, para que se convertam. Pobre igreja, pobre igrejas, ó como estão mal cuidadas, ou fisicamente ou espiritualmente, ó como estão mal administradas, e por quem? Ai, para dizer toda a verdade, eu quero destruí-las todas, diz Nosso Senhor. Convertê-las em ruínas, não deixar pedra sobre pedra. Não é? Que desses antigos templos, onde se faz iniquidade, não fique sequer um sinal. Nosso Senhor, Ele é bom, mas Ele dá graças para a gente se converter, porque se, sobretudo, nesse caso, o clero não se converte, olha o que Nosso Senhor diz, e a gente vê que é verdade. Não é possível mais, em algumas igrejas, infelizmente, alguns sacerdotes pregando o comunismo, pregando ideologia que a gente conhece, pregando, entre aspas, várias formas de amor. Não é mais possível. Não é? Dentro de todas essas igrejas, diz Nosso Senhor, há relíquias de meus santos. Mas como são tratadas? Destruirei. Estou para destruir Roma. Mas não ainda, por causa de tantas almas minhas que ainda estão ali. Mas, ai, mísera Roma, como acabará? Em que mãos vai cair? Os bons virão comigo e os perversos acabarão seus dias amargamente e depois sofrerão eternamente para sempre. Veja que coisa séria. E como nós devemos rezar pelo clero para que se converta aqueles que estão no mau caminho. Porque o que eles fazem, tudo que o clero faz de errado, é um escândalo. Tudo que faz de bom é um bom exemplo, mas os escândalos são inúmeros. Veja, por exemplo, na Alemanha, o que está acontecendo lá com esse tal sínodo, caminho sinodal, que eles estão enchendo a igreja, como que aceitando tudo quanto é doutrina errada. Lutero ficou para trás.
minha filha, diz Nosso Senhor, não estás contentes por sofrer para satisfazer minha justiça? Pois bem, eu sou muito ofendido pelos meus ministros. Eles deveriam ser anjos, e em vez de anjos, são cloacas do inferno. É muito forte a expressão, mas Nossa Senhora de La Salette já usou exatamente a mesma expressão. Em setembro de 1831, Nosso Senhor disse, naquela hora do castigo dos cristãos fingidos não ficará nenhum. Então muitos pedirão piedade e misericórdia, mas já não haverá mais tempo, virá o castigo. A coisa é tão séria, né, que eu creio que eu vou parar por aqui hoje. Amanhã nós vamos falar, eu só leio um último trecho que é muito importante. Amanhã eu vou continuar, né, tratando mais especificamente sobre o próprio castigo, esse grande castigo que a Beata Ana Maria Taide, que Nosso Senhor chama para ela de a definitiva, é o nome que dá para esse grande castigo que está para vir, e depois o triunfo da Santa Igreja. Mas então eu leio o último trecho que é importante, que ela fala sobre o respeito humano. O que é o respeito humano? Não é respeitar os homens, porque isso é bom, mas no vocabulário católico, quando está junto o respeito humano como defeito, é quando a gente, por vergonha dos outros, não é, ofende a Deus ou deixa de defendê-lo. Em 1828, Nosso Senhor tinha dito para ela, o respeito humano leva ao inferno muitos confessores. As pessoas vão confessar, falam um pecado, os confessores ficam, mas esse sujeito ele é dono de tal loja, então eu não vou dizer que é tão ruim assim. Bom, o respeito humano leva ao inferno muitos confessores com todos os seus penitentes. Para não dar um remédio amargo ou o mais mínimo desgosto, morrem tantas almas e vão para a casa do diabo. É preciso falar a verdade, custe o que custar, sobretudo no púlpito, sobretudo na igreja. De quem é a culpa, sabe de quem é? Quando esses estarão diante de meu tribunal, o que será deles? Por esta razão, por esse respeito humano, pela falta de instrução do clero, chovem almas no inferno como a neve. Vede quantas ruínas há no mundo? Esta é a causa. E aqui então, em 6 de novembro de 1819, olha os tormentos espantosos dos eclesiásticos torturados pelos demônios. Ela mostrando no inferno, né? Porque se consagraram a Deus quando não procuravam senão a ambição, o orgulho e a vaidade, as portas do inferno estão abertas. Lúcifer se regozija e seus companheiros festejam. Deixa essas portas, eu as fecharei. A voragem ficará cheia e poucos desses que praticam iniquidade ficarão. Ou seja, Nosso Senhor disse, eu estou deixando, Deus está criando razão, deixa ele chegar. E deixa a gente amanhã conversar mais sobre esse castigo, os detalhes, nos prepararmos, e sobre o triunfo, né, também anunciado para Beata Ana Maria Taide. Muito obrigado e até amanhã.